E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da FRJ, e essa daqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. Essa daqui é a última aula sobre os tópicos de acesso à memória, no qual a gente vai falar sobre, de uma maneira mais íntima, como os arrays se comportam em relação aos ponteiros. Na verdade, vamos explicar melhor essa grande verdade, que o ponteiro, na realidade, um array, na realidade, é um ponteiro. Para explicar isso melhor, eu estou utilizando nos meus arquivos de tutorial lá do GitHub, dentro da pastinha acesso à memória, eu estou usando o arquivo ponteirosarray.c. Bem, é isso mesmo. Tá? Os arrays eles são ponteiros, mas eles são ponteiros constantes e eles sempre apontam para o primeiro elemento da lista. Então, quando você vai atribuir um ponteiro, na verdade vai atribuir o array a um ponteiro, o ponteiro efetivamente ele vai apontar para o primeiro elemento da lista também. Então, esse tópico eu expliquei para vocês de uma maneira mais aplicada a um códigozinho na aula passada. Tá? Então, vale a pena deixar esse registro aqui para você buscar a informação na aula passada. Mas o que a gente percebe, então? Se eu tenho a declaração de um array, aqui no caso, na linha 16, eu tenho a declaração de um array com 25 elementos, lembrando que o array ele parte do elemento 0, o índice 0, e, portanto, ele vai até o 24, tá? Considerando 25 elementos. E ele está aqui alocado sequencialmente na memória. Tá? Ou seja, uma variável atrás da outra nos espaços de memória. E quando eu faço a declaração de um ponteiro, eu posso apontar esse moço para o espaço de memória no qual o primeiro elemento se encontra. A única coisa que eu preciso fazer é atribuir, portanto, o array ao ponteiro. Professor, isso significa então que o ponteiro ele é um array? Não. É o contrário. Todo array é um ponteiro que aponta para o primeiro elemento da lista, no caso aqui da sequência de variáveis. E como você consegue, então, varrer esses elementos? Bem, os arrays eles têm essa capacidade de varrer os elementos de uma maneira mais simples. Você utiliza o operador colchete para conseguir varrer sequencialmente os elementos que estão na memória. Mas você pode utilizar o ponteiro para realizar essa operação também, fazendo uso da aritmética de ponteiros, que eu expliquei brevemente na aula passada, brevemente nem foi tão breve assim, tá? Mas que eu quero explorar um pouco melhor com você aqui agora. Então, como eu consigo fazer isso? Aqui eu vou utilizar a aritmética de ponteiros para explicar melhor o comportamento do ponteiro nessa memória aqui. Então imagina que eu vou varrer os 25 elementos com essa repetição aqui e efetivamente, e aqui eu tenho que prestar atenção, nesse último tópico aqui, nesse último argumento do meu comando printf. O que ele significa? Bem, note que eu não vou mudar a posição inicial do meu ponteiro. Ele vai se manter em nenhum momento aqui. Eu estou mudando a posição desse ponteiro. Eu estou mantendo ele no primeiro elemento do array. Tá? Não fiz nenhuma alteração. E o que é essa aritmética de ponteiro? Vou ressaltar ela aqui agora. O ponteiro mais essa variável de contador aqui. O que ela significa então? Isso daí seguindo a ideia da aritmética de ponteiros. Ela vai varrer os próximos elementos de endereços de memória, tá? Seguindo, lógico, a prerrogativa do espaço do tipo, né,
do quanto esse tipo de memória aqui, esse tipo de variável, perdão, ocupa na memória. Tá? Então, quando eu tiver com i igual a 0, eu vou manter, né, o ponteiro original mais 0. Isso significa que eu estou no ponto original da memória. Quando for a primeira repetição e i for igual a 1, o ponteiro ele vai ser ponteiro, tá, endereço de memória atual, mais 1. Essa aritmética de ponteiro, a linguagem C interpreta como mais um espaçamento de endereço de memória. E, portanto, ele vai olhar agora para o espaço onde o segundo elemento do array vai ocupar. E conforme a repetição ocorre, tá, ele vai analisar os próximos elementos. Então, isso daqui significa uma operação aritmética com ponteiros. Tá, professor? Isso daqui então significa o local aonde o ponteiro vai querer olhar. Tá? Beleza. E esse asterisco aqui significa o quê? O asterisco significa que eu estou apresentando em tela o valor. Por isso que eu tenho um identificador porcentagem F. Tá? Porque esse cara daqui é ponto flutuante. Beleza. Além disso, a gente pode criar arrays de ponteiros. Tá? Pois é, piorou um pouco. Tá? Mas posso pegar e colocar aqui, ao invés de ter um único ponteiro, eu posso criar um array de ponteiros. E é isso que está apresentado na linha 36, em que, ao invés de ter um único ponteiro, eu tenho um array com 25 ponteiros, no caso. Isso daqui é bastante útil quando você precisa utilizar uma varredura em formação matricial, tá? Onde você tem não só informação em linha, mas você tem em colunas também. Então, é algo que é interessante para acessar de uma maneira eficiente a informação na memória. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Vamos dar uma olhada então na situação prática aqui nesse códigozinho. O que eu tenho nesse código? Eu tenho a declaração do número de variáveis, né, no número de elementos que eu quero nesse array. Tá? Então, estou colocando aqui. Então, vão ser 5 elementos, um array chamado M de ponto flutuante, com os valores 10, 20, blá, 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 está escrito aqui. Eu tenho na linha 50 na verdade eu tenho um primeiro ponteiro simples e depois um array de ponteiros com 5 elementos. Então são 5 ponteiros aqui. E eu tenho também na linha 54 a atribuição do primeiro elemento, né, da posição do primeiro elemento do array para esse ponteiro. Na prática, o que isso daqui significa? Vamos lá, então eu vou imaginar que executei o código até a linha 54. O que isso significa? Bem, isso daqui significa que eu tenho a alocação do array na memória, a informação utiliza um espaço contíguo de memória, ou seja, um valor seguido do outro, e a variável m é um ponteiro que aponta para o primeiro elemento. Na linha 54, isso do código, 54 está aqui. O que vai acontecer? O ponteiro PTR, que está declarado, né, ele vai vir para cá, para o primeiro espaço de memória. Então foi isso que foi realizado. Além do ponteiro PTR, eu tenho também os 5 elementos, né, desse ponteiro, que é um array de ponteiros, né, do PTA. Então eu tenho o PTA 0, 1, 2, 3 e o 4. Então isso daqui está alocado em que espaço de memória? Não sei ainda, porque eu não atribuí nenhum valor, nenhum espaço para ele poder, nenhum endereço para ele poder se referenciar.
Tá? Então, a princípio, está só declarado. Ainda não sei onde esse moço vai se encaixar. Mas vamos lá, vamos voltar para o código. Então, eu vou pegar e vou depurar agora para a gente ter uma ideia, tá? Eu gostaria que vocês lembrassem da sequência. Se for o caso, pausa o vídeo e anotem 10, 20, 30, 35, 60. Vou pegar aqui então e depurar o código. Esse código ele está bem explicadinho com printf, então eu vou olhar a saída em console, tá? A saída em tela. Então, o que ele já fez aqui? Ele já mostrou na linha 56 o acesso aos dados pelo ponteiro PTR. Então, no fundo, eu quero acessar os dados que estão no array utilizando a aritmética de ponteiros. Como a gente faz isso? Na verdade, é o exemplo que eu expliquei anteriormente. A gente vai varrer utilizando o operador soma. Note que, eu acho que isso eu não falei, isso daqui é um PTR mais uma variável inteira. Tá? Uma variável inteira, int, isso, na linha 51, e é declarado como um inteiro. Tá? E a linguagem C entende isso daqui, essa operação aritmética entre um ponteiro e uma variável inteira, como uma alimentação, uma atualização do valor atual do ponteiro em referência a mais i vezes, né, espaçamentos de memória. Então, é isso que a gente consegue entender dessa linha, da linha 59, dessa operação aqui. Então, o que vai acontecer? Vou pegar aqui e vou avançar no código. Ele vai imprimir em tela o PTR mais i é igual a zero, tá? Até aqui, e, portanto, vai ser PTR mais zero, vai ser o próprio o local de memória onde o PTR está indicado. Mas como eu tenho um asterisco aqui na frente, ele vai me dar o valor na qual esse cara daqui está apontando. E de fato, vai ser então PTR mais zero, vai me dar o valor em 10. Vai me dar o valor de 10. Quando atualizar o valor de i, ele vai então me dar o valor de 20 e ele vai se manter até chegar, manter esse padrão, né, até chegar ao final. Então repare que é possível você somar, né, uma variável inteira ao ponteiro, e o que ele vai fazer é i vezes, né, essa variável inteira, i vezes ele vai, a partir do ponto inicial, ele vai olhar o espaço de memória i vezes acima dele. Se eu colocasse um PTR menos i, o que ia acontecer? A partir do ponto inicial, ele ia varrer a memória abaixo do ponto inicial. Tá? Então, pode ser que seja interessante numa lógica, em algum algoritmo. A gente consegue fazer a mesma coisa para um array? Sim, pode. Claro que a gente pode varrer o array da mesma maneira como com a mesma sintaxe que a gente está varrendo aqui o ponteiro. Por quê? E essa é a minha prova para você. Caramba, isso prova que um array é um ponteiro. Tá? Olha só, é isso que eu faço aqui nessa linha 67. Eu vou clicar aqui, olha, na linha 65 e vou pedir um Run to Cursor para que o código venha direto para cá. E vou pedir para ele executar a linha a linha. Você vai perceber que a sintaxe é a mesma. No fundo, isso daqui é como você interpreta o operador colchete. No final das contas é isso. Então, ele está executando, seguindo a mesma lógica do operador colchete. Tá? Então, note que o princípio é o mesmo. Tá? A minha explicação, portanto, é a mesma.
E isso prova que o array, declarado da maneira como é um ponteiro, apontando para o primeiro elemento. Beleza. O que vai ser feito agora? Tá? E aqui a gente tem que tomar um cuidado a mais. O meu objetivo com esse bloquinho de código final aqui é atribuir, na verdade, apontar os arrays de ponteiros para determinados espaços de memória. E olha só o que vai ser feito. Vamos com muita calma agora. O que significa isso daqui? Tá? Eu vou pegar e vou executar isso aqui. Tá? Agora, eu gostaria de olhar, não o console, mas eu gostaria de olhar o debugger. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho esse carinha daqui. Tá? O que significa isso? Esse daqui, quando tem o i igual a 0, ele se refere ao quê? Ele se refere ao primeiro elemento do array, m, tá? Com o valor de 10. Só que qual é o tipo de variável do primeiro array, do primeiro elemento desse array? É uma variável de ponto flutuante. Tá? Ela é ponto flutuante? Deixa eu ver aqui em cima. Isso, ponto flutuante. Tá? Double. Então, o que eu consigo fazer? Para cada uma das variáveis, para cada um dos elementos agora, eu vou querer colocar um ponteirinho apontando para esses espaços de memória. Então, com muita calma, eu vou repetir o que eu acabei de falar, mas olhando para cá, para o nosso quadro. Qual é o meu objetivo agora? Meu objetivo é pegar esses PTAzinhos aqui, que são ponteiros double, que só podem apontar para o quê? Para variáveis do tipo double. E agora eu quero apontar cada um deles para os elementos desse array. Então vamos lá. Como eu consigo acessar esse primeiro elemento aqui usando o operador colchete? Bem, eu consigo acessar esse cara, deixa eu fazer assim, esse daqui, esse cara daqui, eu vou botar em cima, para ficar mais claro. Esse primeiro cara, eu consigo acessar assim, o valor desse double aqui. Mas quando eu acesso elemento a elemento, m colchete 0, no fundo é um double simples. Pois é um double simples. Se ele é um double simples, como eu consigo dizer o endereço de memória o qual esse double simples ele ocupa? Bem, para eu conseguir fazer isso, eu preciso colocar na frente dele o símbolozinho de endereço de referência de memória. E agora, para esse endereço de memória desse double, eu vou querer alocar esse espaço, esse ponteiro. É isso que está sendo realizado nessa linha aqui. Então, para o primeiro elemento de memória do array, eu estou pegando o endereço de memória e estou atribuindo ao primeiro ponteiro. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Quando a repetição ocorrer... Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Eu sei que atualmente esse PTR aqui, olha, ele ocupa esse espaço de memória, tá vendo? Esse daqui é o endereço dele. O que vocês acham que vai acontecer quando eu executar essa linha? Bem, o PTA, né, aqui, o PTA 0, na verdade, o primeiro elemento desse array, ele vai ter que ocupar o mesmo espaço de memória. Ou seja,
ele vai ter que estar no mesmo endereço do M, do PTR, e, portanto, isso deve indicar ali no meu depurador. Vamos conferir. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. E olha só o que o compilador fez. Aqui, ó. Note que o PTA ele ainda não atribui nenhum local de memória para ele, né? Então, todos esses locais de memória aqui são lixo. Você vê que o compilador até foi um cara legal. Ele botou para o espaço nulo de memória, porque é um lugar seguro. Pô, legal. Tá? Esse aqui eu não faço ideia onde esse cara está apontando. Tá? Mas eu vou pegar e vou executar esse primeiro comando aqui da linha 75. Então, vamos dar uma olhadinha. Hein? Esse primeiro cara tem que bater com esse. E olha só. Exatamente o mesmo local de memória. Se a gente pegar aqui e ampliar, olha, o primeiro elemento do PTA, 10, 10. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar com i igual a 1 e pegar agora o segundo elemento do array e seguir o mesmo princípio. Tá? Então, vou executar. Agora foi atualizado esse cara daqui. Eu já não consigo acompanhar de uma maneira tão clara o endereço de memória, mas eu consigo verificar que o ponteiro, né, ele está com o valor de 20. Então, no fundo, o que ele fez foi pegar agora o PTA1, jogar para cá, né, e vai ficar um pouquinho apertado. O PTA2 vai jogar para cá e os outros vão vir para cá, tá? Para o 35 e para o 60. E vamos dar uma olhada para ver se é isso que acontece aqui no código. Então, vou seguir mais um pouco. PTA 2 foi atualizado com 30. O 3 com 35. E o último, obviamente, com 60. E por isso eu consegui colocar um ponteiro em cada um dos elementos do array. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para você nessa aula. Acesso à memória é algo novo, é um conceito diferente, que não trabalha diretamente com os números. Muita calma nessa hora. Se for o caso, revisa, assiste novamente as aulas, mas é algo que vale a pena entrar no sangue, é algo que vale a pena entender direitinho. Tá? Então, espero que tenha gostado da aula. Tá? Fecho aqui, então, o assunto de acesso de memória e eu vejo vocês nas próximas aulas. Até mais!